Seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 44. Neste Salmo, há o registro da infinita misericórdia de Deus para com o seu povo e os muitos sinais pelos quais testificam de sua paternal compaixão, do seu amor para com o seu povo. Povo esse que se queixa de que agora não percebem que Deus lhes era favorável como o fora antigamente com os seus pais. O salmista faz referência ao pacto que Deus fizera com Abraão e declara que o povo tinha guardado com toda fidelidade esses preceitos, não obstante as dolorosas aflições que tinham sido submetidos. Ao mesmo tempo, eles se queixam de que estão sendo cruelmente perseguidos por simplesmente haverem conservado com toda firmeza a pureza do culto pertencente a Deus. Finalmente, adicionam uma oração dizendo que Deus não se esqueceria da injustiça, opressão sofrida por seus servos, a qual tende especialmente a trazer desonra e afronta à religião que eles professavam. O Salmo 44 dá mostras da validade e da importância desse ensino de uma geração para a outra. Descendente de Corá e membro de uma família dedicada ao serviço do Senhor no templo, o salmista se vê em uma situação complicada que parece envolver uma derrota militar, conforme os versículos 9 e 10. Suas naturais consequências, como exílio e desprezo das nações vizinhas, faziam parte também desse momento de tensão da vida do salmista. O próprio salmista pode ser um daqueles que estava exilado, conforme demonstram os Salmos 42 e 43. Nesse contexto de sofrimento e desânimo, percebe-se a importância do ensino passado pela geração anterior. O Salmo começa com a seguinte declaração, conforme o versículo 1. Ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos nossos pais nos relatarem o que Tu fizeste nos dias deles, em dias remotos. Com esse conhecimento em mãos, o salmista obtém benefícios para a sua vida. Compartilhemos algumas lições deste salmo para que muitos venham a ser edificados. Primeira lição: aprendemos que os registros de nossa história precisam ser preservados e publicados para que a nossa posteridade venha ter um referencial. Mesmo que necessariamente não tenham que alcançar as mesmas graças ou mesmos favores da vida ou do próprio Deus, mas o importante é que saibam da nossa história, entendendo que Deus tem em seu caráter a singularidade de agir em cada geração conforme lhe apraz. No entanto, os seus feitos na história servem-nos de referência para a nossa autoavaliação naquilo que nos propomos diante dele. Segunda lição: Deus esteve e continuamente estará fazendo com que o seu povo seja vitorioso em sua caminhada. Terceira lição: para o povo que declara confiança em Deus, não lhe é requerido armamento bélico
para a batalha do dia a dia. Então, somente esse povo precisa da total dependência de Deus para vitoriar. Deus tem prazer em assistir os seus fiéis, conforme os versículos 3, 4 e 5 do nosso Salmo. Quarta lição: devemos reconhecer que de Deus vêm as nossas vitórias, jamais confiaremos em nossas armas. Quinta lição: nunca devemos desistir da confiança em Deus. Devemos manter o coração cheio do seu louvor. Sexta lição, conforme o versículo 9, aprendemos que quando Deus não sai em nosso auxílio, a derrota é certa. Sétima lição: quando não estamos na submissão do Todo-Poderoso, os nossos empreendimentos de guerras se constituem na nossa vergonha perante os nossos inimigos e tudo quanto temos se faz inútil para a batalha. Oitava lição: é possível ao que reconhece a Deus como seu único Senhor passar por várias provações e questionamentos e manter firme a lembrança e confiança no seu Deus, esperar passar a noite escura da alma, aguardando a manifestação da sua graça e misericórdia, não fazendo conta das perdas, consequências da ação de justiça de Deus. Nona lição: a perseverança é a principal característica do salvo, conforme versículos 17 e 18. Décima lição: mesmo sendo difícil entender que mesmo nos amando, Deus nos prova por meio das aflições, usando cada dor e sofrimento para o nosso bem, Ele não nos concede provação além do que possamos suportar. 11ª lição: no silêncio de Deus, diante de nossa aflição e abatimento, podemos descansar e fazermos a entrega de nossa causa a Ele. Esse é o segredo. Jamais lutar contra Deus, apenas clamar confiantemente, esperando no seu agir. Concluo a reflexão deste salmo dizendo que, depois disso tudo, quem em sã consciência ainda pode desprezar os testamentos sagrados e o estudo das Escrituras? Quem menosprezará a pregação bíblica nos cultos de adoração ao Deus que nos deu sua palavra de modo tão maravilhoso? Quem poderá insensivelmente desprezar as santas orientações para a vida cristã e para o serviço de Deus? Assim afirmou o apóstolo Paulo aos Romanos, dizendo: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Capítulo 15, versículo 4 aos Romanos. É importante considerar os registros da história, e Deus nos ama tanto que fez questão de revelar a sua santa palavra para que tenhamos o conhecimento do seu agir na história, mudando vidas e o rumo da própria história. Confie na palavra do Senhor e tenha dele a direção para a sua vida. Que ele te abençoe e te livre do mal. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações. Muito obrigado.